Fala galera, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Paranizando. Eu sou o Alisson, aqui comigo tá o Lucas. Dá um salve aí, Lucas. Salve! Salve, salve. A gente vai fazer uma análise aí sobre o jogo do Paraná e Araucária que vai acontecer nesse domingo, semifinal do Paranaense, correto? Isso. E a previsão é de muita chuva, a gente já vai falar sobre isso. Não se esquece de se inscrever e deixar um curtir aí, porque vai ajudar muito esse começo do canal. E sem enrolação, vamos pro vídeo. E aí, Lucas, o que você tá pensando sobre esse jogo, esse jogaço que vai acontecer nesse domingo chuvoso em Paranaguá? Conta aí. Ó, primeiro, vamos tirar já um pouco. Eu sei que a galera tá muito preocupada com relação ao gramado sintético que tem lá no Caranguejão, que, aliás, de passagem, é muito elogiado. O pessoal diz que é um bom gramado, não sei, diferente, por exemplo, do Patriotas, que joga naquele gramado sintético horrível lá, né? Mas eu tenho umas anotações aqui que eu fiz olhando os jogos do Araucária jogando no Caranguejão como mandante. E tô pra te dizer que isso não é uma grande vantagem pra eles. Aliás, olhando bem assim, não é quase que nenhuma vantagem, porque são 4 jogos que eles fizeram como mandantes. Tem, claro, jogos contra o Rio Branco, com o Rio Branco sendo mandante, mas vamos colocar só onde o Araucária era o time da casa, né? Foram 4 jogos no Gigante de Tiberê, são 3 empates e 1 derrota e só 1 vitória, sabe? Que foi a vitória das quartas de final. Mas daí eu já tô me contradizendo um pouco aqui, porque daí esse jogo era mando do Rio Branco. Mas jogando lá no Caranguejão, o time do Araucária também não desempenhou um grande futebol, assim, pra justificar o medo do gramado sintético. Então eu acho que vai ser bem igual essa parte, não acho que isso vai ser um diferencial pro time da região metropolitana aí, não. Então, eu tava lendo os comentários dos torcedores do Araucária, o pessoal tá um pouco chateado de ter mandado o jogo pra lá, um jogo tão importante pra eles, e jogar longe da torcida, assim, tipo, querendo ou não, Paranaguá é perto, mas... Torcida? Mas teve o quê, 240? Você tava falando? Pelo que eu vi no bordeiro do jogo contra o Rio Branco na Vila Capanema, agora pelas quartas de final, o público foi de 240 pessoas. Isso porque, segundo o próprio bordeiro, diz que 10 ingressos eram da torcida visitante. Então, né, 230 torcedores. Nossa. Mas é claro que isso não significa muita coisa pra eles, então talvez esse seja um grande diferencial, porque os caras vão pra tudo ou nada, eles não têm muita pressão pra jogar. Ao contrário do Paraná, que, tipo, tem uma grande torcida, tem uma torcida que vai estar lá no Gigante de Tiberê. Então, um placar ruim pra eles, claro que eles vão ficar chateados, eles querem ganhar também, óbvio, mas eles não têm tanta pressão quanto o próprio Paraná tem. E outra questão que, né, tirando isso de lado, porque eu acho que o gramado sintético, a escolha do Caranguejão, não foi uma escolha propriamente dita esportiva. Claro que talvez eles queiram tirar um pouco a torcida do Paraná de perto, mas não vai adiantar muito, porque o pessoal vai descer lá para Paranaguá. Com certeza vamos ter muito mais torcida do que o time da Araucária. Mas eu acredito que seja só por questão disso mesmo, não tenha muita vantagem jogar lá para eles. Mas eles não são especialistas em grama sintética para estar... Não. Se eles tivessem jogado lá todo. Primeiro que eles não jogaram todos os jogos deles lá, né? Eles jogaram na Vila Capanema também. Aliás, o jogo esse que a gente ganhou deles, com o time reserva. Eu não me recordo bem agora, diz que o time deles também não era 100% titular, mas não vejo que vai mudar muita coisa. O retrospecto do Araucária no campeonato como um todo, ele é de regular para ruim. Não é assim um grande campeonato, assim como, por exemplo, o Paraná Clube está fazendo, mas também não está fazendo mais do que obrigação. É o grande clube da competição, não deveria nem estar aqui, devia estar lá na primeira, mas enfim. Mas ao todo eles têm, da primeira fase foram 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. É médio, sim, se for analisar bem. Eu acho que campanhas como a do Patriotas, por exemplo, e até do próprio Paranavaí são bem melhores.
O Patriotas, Mas- eu vi no jogo lá da Arena, foi um jogo sofrido no começo, né, cara? Sim. Foi tão simples. É um time organizado deles, né? Não é assim. Mas só pra tirar esse peso, assim, o pessoal tá muito receioso porque o time do Araucária e tal, mas não é. Claro, com todo respeito, né? Claro que a gente torce pra que não, eles têm uma capacidade também, mas eu não vejo motivo pra ficar tão preocupado assim, sabe? Tem que ir lá jogar bola, tem que evitar os erros que a defesa, por exemplo, cometeu contra o Toledo, porque se o Toledo é um time melhor, a gente tinha sofrido um pouco mais pra ganhar deles. Ou às vezes de repente nem ter ganhado, ter empatado, ou até mesmo perdido a partida, por mais que a classificação viesse, mas com certeza. Aliás, falando no Toledo, diga-se de passagem, o Araucária perdeu pro Toledo quando jogou lá na cidade de Toledo. Sim. Foi. Então, assim, pra você ver como é que é o futebol, a gente tá falando aqui de um time que a gente massacrou, tá falando que não deveria ter tanto medo assim de enfrentar um time como o do Araucária. Só que futebol não tem lógica, né? Não faz muito sentido a gente falar assim, porque Nunca faz sentido. nunca faz sentido, Então, mas é isso, eu não vejo motivo pra ficar tão preocupado assim. Claro, tem que respeitar, tem que jogar sério, não pode achar que já ganhou, até porque não ganhou nada ainda. Mas, assim, não é um bicho de sete cabeças, assim, não é algo pra... Meu Deus, agora pode ser que dê tudo errado. Não, vai. Não. Duvido muito que isso aconteça. Uma mudança de... Mas assim, se fosse um outro time, a gente já teria que jogar longe de qualquer forma, né? Mas nem é tão longe, né? Paranaguá é menos de 100 km aqui de Curitiba. Sim. Pra torcida do Paraná, isso não é nada. Agora, pra quem torce, pra quem vai querer apoiar o Araucária, por exemplo, Pois se eu sou parte dos 240 torcedores que tava na vila segunda-feira, com previsão de chuva, ingresso a R$50 a meia entrada. Fora o que você vai gastar pra chegar lá. Pois você vai ter que gastar, seja ônibus, combustível, enfim, tem pedágio, né, no caminho. Claro que tem os outras formas de chegar em Paranaguá, como a Estrada Graciosa, mas com chuva eu não recomendo. Fica aí a minha dica, se você estiver pensando nisso, particularmente, Lucas, não recomendo que você faça isso. Mas para a torcida do Paraná é um passeio, para eles é um... Olha, não vou. Então... Bom, já falamos demais sobre o estádio, sobre o Araucária, é hora de falar do Paraná Clube. Lucas, o que você espera do Paraná nessa atuação de domingo? Olha, não espero muita diferença do que a gente viu até agora no campeonato. Acho prudente o Tcheco pensar em alguma estratégia nova, alguma coisa assim, porque provavelmente o time do Araucária deve ter estudado muito o time do Paraná, né? Porque é uma fase, como eu disse, né? É o jogo, a verdadeira final é essa, né? Sim. Então, com certeza eles vão vir bem preparados, pelo menos nessa parte. Mas o time deve ser o mesmo do jogo contra o Toledo, com exceção da zaga, que deve voltar, o Dombrowski, né? Uhum. Que foi poupar o último jogo por dores no joelho, parece, alguma coisa assim. Tem muita gente pegando no pé do Salazar, mas eu acho que ele não comprometeu em nada. Não, sim, falha o time todo tem. Se a gente for pegar por falha, todo mundo fez alguma cagadinha durante o campeonato todo aí. Tá, sempre... Do Salazar, é que assim, esse último jogo eu não fui, não tava aqui. O último jogo que eu consegui assistir foi o que foi na Arena. E eu notei que o Salazar, quando ele vai ficando cansado, ele dá umas erradas feias. Quando ele tá no pique... Pode falar. Não, é porque ele é um jogador alto, né? Uhum. Então eu imagino assim que ele canse mais rápido, sei lá, não sei. Mas na zaga do Paraná, cara, é uma zaga que tomou 4 gols, se eu não tô enganado, 4 ou 5 gols? Não foi muito. É que eu não lembro agora se era... Não, eu não lembro se era 4 gols antes do jogo agora contra o Toledo, ou se ficou 4 agora com esse jogo. Mas enfim, que seja. Não dá pra dizer que é uma zaga ruim. Como é que você vai falar mal de uma zaga? Tipo, o Salazar não joga bem. Quem entra no... Como é que você vai falar isso de uma zaga que tomou, sabe, menos de 5 gols no campeonato todo? É a melhor defesa do campeonato. Passou aí um bom... Eu acho que a gente só foi tomar um primeiro gol contra o Batel. E eu nem lembro qual rodada que era. Acho que era lá pra frente já.
Então, não. Foi contra o Nacional, eu acho. Contra o Batel. Que foi uma falha do goleiro, né? Nacional. Sim, mas acho que o jogo do Nacional... Não, o jogo do Nacional foi antes, não foi? Dia 29 do 3, e o jogo contra o Nacional foi dia 5 do 4. Ah, então. Então, aí que foi problema também, que foi, acho que consolidou o Juliano no gol, porque o Gabriel falhou nos 2 gols, né? Lá em Batel e aqui. Esse esse contra o Nacional, pelo amor de Deus, cara, eu tava bem na reta dele ali na curva, né? No meio do gol, assim, na hora que eu vi a batida que ele spalmou aquela bola pra frente, pelo amor de Deus. Eu lembro disso aí. Mas enfim. Todo mundo reclama, pô, como é que o goleiro spalma pra frente? Spalma pro lado. Você vai dar rebote. Pois é. Não faz sentido. Então, mas ali, eu acho que ali ele perdeu a titularidade. Ele, na verdade, naquela altura do campeonato, o Tcheco tava revezando, né? Cada jogo era um. E daí, ali ele... Coincidência ou não, foi o Gabriel. Mas, enfim, é uma defesa boa. Não tem... Claro que comete algumas falhas que, às vezes, pelo amor de Deus, né? Como contra o Toledo agora... Tanto o gol do Toledo, só que aí foi o Ferreira que errou, e o Ferreira, assim, tipo, ninguém pegou no pé, porque o cara tem um crédito com a torcida, né? Ele vem jogando bem, tem sido um dos melhores do time aí durante todo o campeonato. Mas, assim, a falha dele, cara, eu tava nesse jogo, pela primeira vez em 20 anos, eu fui na reta. Porque eu não assisto um jogo na reta desde 2000. Não, mentira, 19 anos, né? O último jogo que eu assisti na reta foi em 2007. Paraná e Juventude. Lembra assim? E daí a Jéssica queria conhecer como é assistir o jogo na reta, porque desde que ela começou a ir no jogo comigo, é só na curva que a gente vai, né? Então eu fiquei bem quase que na linha da onde aconteceu a falha do Ferreira. Eu não sabia na hora se eu dava risada ou se eu ficava desesperado, cara, porque foi... Ao mesmo tempo que foi engraçado ver ele pular e cabecear o vento, assim, e a bola pingar na frente dele... Foi aquela coisa do tipo, meu Deus do céu, sabe? Eu acho que só não dei risada porque os caras fizeram gol. Porque se eles tivessem chutado pra fora alguma coisa, eu tinha achado graça. De tão tosco que foi o lance. Mas aí o Paraná tava ganhando de 1-0, então tomou um empate contra um time que a gente sabia que era fraco. É triste tomar um gol de um time fraco como era o do Toledo, mas né, a gente sabia que o Paraná ia virar a qualquer momento, só não esperava que fosse uma goleada, mas enfim. Sim. Só que o lance que saiu 2 jogadores do Toledo cara a cara com o gol, aí foi sim uma falha brutal da zaga, assim, a falha que não pode acontecer contra um time como o Araucária, que tem um ataque bom. Claro que eles só fazem gol contra o Rio Branco, né? Mas vai que não pode sobrar uma bola daquelas para um jogador como o Gabriel, como o Coutinho do Araucária, porque aí pode complicar muito o lado pra gente. Ali foi muito mais uma falha de observação e velocidade. Observação porque os 2 zagueiros que estavam ali acharam que o jogador do Toledo estava impedido e não estava. Ali na hora eu até achei que eles estavam, que o bandeirinha tinha errado, mas vendo os lances depois do jogo, um jogador estava impedido, o outro não. Aí que tá o problema. E os 2 saíram cara a cara com o gol, sorte que, né, se o jogador do Toledo fosse bom, não tava no Toledo. Verdade é essa. Então, esse tipo de lance, esse em específico, não pode jamais acontecer de novo. E quase todo jogo vem acontecendo uma falha assim, né? Não que saia o gol sempre, mas sempre tem uma falha assim que, nossa, isso não é pra acontecer. Então, a gente leva muita sorte que o nível do campeonato é muito baixo. Sabe? Tanto que, por mais que eu considere... por mais que eu ache que o time do Paraná Clube de 2026 é muito superior ao que subiu em 2024, e arrisco dizer que é melhor até mesmo que o time que jogou ano passado, que caiu para a segunda divisão, ainda assim é um nível baixo. Sim, é um bom pro campeonato, sabe? Não acho que com um time como esse, com o time que a gente tem hoje, a gente seria campeão, por exemplo, paranaense ano passado, se eles estivessem aí. Mas com certeza não tinha caído. Isso eu posso garantir pra vocês. Mas, como eu disse, não dá, sabe? O lado bom é que o ataque do Paraná cria bastante oportunidade e quase sempre consegue converter, pelo menos em arremate, chegar próximo. Eu não me lembro da gente se estressar muito
com lances de ataque do Paraná Clube, onde a gente fala assim, pelo amor de Deus, onde que esse cara, sabe? Que chutar muito longe, furar a bola. Não, o ataque do Paraná Clube é um ataque rápido, é um ataque que se entrosou durante o campeonato, e por mais que tenham chegado peças depois, eles entraram no time de uma forma que parece que eles estão ali desde o começo. Não vinha convertendo muito, mas vinha fazendo. Né? Se a gente for pegar aí outros jogos do Paraná, é uma média de, acho que tirando o Laranja Mecânica, a gente fez 3 gols. E agora contra o Patriotas a gente virou o jogo. Nacional a gente também fez. Mas enfim, é um ataque que vem convertendo bem, apesar de que alguns gols não são feitos por atacantes, né? Mas são de jogadas criadas ali, principalmente a bola parada, né? Que bola parada, convenhamos, ou é para aquele atacante matador mesmo, ou para o zagueirão. Na verdade, você vai ver, gol de cabeça num escanteio, numa cobrança de falta jogada na área, geralmente é o zagueiro que sobe, porque eles são mais altos, eles treinam para tirar a bola na cabeçada, então eles sabem fazer o contrário também. Então é isso, então eu acho que a gente vai bem preparado. Acredito que o Tcheco tem que planejar alguma estratégia meio que nova, porque vai uma hora ou outra. Quer dizer, se bem que estamos chegando no final do campeonato, mas tem a tendência dos outros times aprenderem a nossa tática e ela parar de surtir efeito. Então é aí que eu espero que o Tcheco esteja pensando em alguma coisa diferente. Por exemplo, é uma coisa que tem se tornado mais óbvia possível nos últimos jogos. É o fato de que o time tá jogando lá, esteja empatado ou ganhando. Acho que, não sei se já aconteceu isso com o time perdendo o jogo. Sim, no jogo da Arena. É certo que algum momento do segundo tempo vai entrar o Sagui e o Thiaguinho, sabe? São substituições que têm dado efeito, mas vão ficando cada vez mais manjadas. Então eu deixo o alerta aí para que seja pensado em alguma estratégia diferente, alguma coisa. Não precisa reinventar o time, sabe? Mas precisa de uma carta extra na manga aí, porque tem dado certo? Tem. Mas a gente conta muito também, uma coisa que é muito a nosso favor, é que o nível dos outros times é muito baixo. Sim. O que mais me preocupa, na verdade, é o Patriotas. Eu acho que vai dar um bom jogo de novo. Pelo que a gente viu preocupar, preocupa, mas... Agora, algumas informações sobre o jogo, sobre ingressos, sobre o local. O local, né, a gente já falou bastante aí. É um lugar conhecido da torcida, que já sabe o caminho de corte salteado, né? Infelizmente, vou dizer assim, porque a gente tem tido muitos confrontos aí. Dirigindo. O pessoal que vai de carro aí, como eu disse, a previsão é de chuva, então muito cuidado aí, né? Vamos cuidar. A torcida tá fazendo a caravana, que já era esperado. Com certeza vai levar muita gente. Aí o ingresso é R$100, mas com 1 kg de alimento, 50, né? 50. É um preço caro. Que é aquela coisa que eu sempre digo. Se o Paraná cobra esse valor, eu pago. Porque eu sei que o dinheiro tá indo pro Paraná. Você pagar esse valor de ingresso e saber que esse dinheiro tá indo pra outro clube, dói um pouco no coração. Mas assim, eu acho que o Paraná precisa do nosso apoio. O Gigante de Iberê vai estar tomado por torcedor do Paraná, com certeza. Porque, né, enfim, eles não têm torcida nem aqui, imagina pra descer pra lá, né? A não ser que algum pessoal lá de Paranaguá queira ajudar. Vou assistir tô sem fazer nada mesmo, vou assistir um joguinho, mas... Com esse tempo, tem nada, então... Difícil. Acho difícil também. Então dá pra dizer que praticamente o Paraná tá jogando em casa. E é isso aí, galera. Esperamos vir aqui na segunda-feira alegres, contentes e já com sangue doce pro jogo do final de semana que vem daí, né? Final, né? Não, jogo da volta. Tô já me adiantando, já acho que ele já tá. Não, é uma final porque o que realmente vale esse campeonato tá em disputa agora. A final do campeonato mesmo, valendo taça, é como dizem, é só uma cereja do bolo. Que o que importa. Por isso que eu digo, apesar de querer muito que o Paraná seja campeão de novo dessa bosta, dessa segunda divisão, porque, né, o ano retrasado eu não pude ir nos 2 jogos da final, né, porque eu trabalhei e não pude ir.
Trabalhar final de semana tem desses problemas. Então, eu vou fazer indo pra final, eu faço um esforço pra ir nesse ano. E com certeza aquela fanfest lá vai. Nunca vai ver tanta gente como vai ver numa final, hein? É que esse vídeo vai sair muito tarde, muito próximo do jogo. Mas independente de quem o Paraná passando do Araucária, né? É o que a gente tem que manter esse respeito e tudo mais. Passando do Araucária indo pra final contra. Eu acredito que vá passar o Patriotas, mas o Paranavaí vem surpreendendo, cresceu muito no final do campeonato. Se por um acaso coincidir a gente passando e o Paranavaí também, o que eu ia pedir pra esse jogo e não dá mais, eu vou pedir pro próximo, caso a gente chegue lá, né? Paraná, ajuda a torcida, aluga uns ônibus pra nós. Coloca um preço baratinho lá, só pra gente ir. Sabe? Cobra um valor simbólico. Ô, SAF, aluga uns ônibus lá, uns 10 ônibus. Já ajuda. Assim, ó, quem é sócio tem um lugar no ônibus aqui. Quem não é sócio, paga um valor lá. Leva nós pra lá daí. Beleza? Acho que é isso, né? Por hoje acho que é só, não tem muito que, né? Só a ansiedade mesmo agora pro final de semana. E como eu disse, segunda-feira espero que a gente volte aqui com sangue doce. Sim. Não por diabetes, mas porque a gente ganhe bem lá. E que, né, final de semana no próximo a gente só vai pra comemorar mesmo. Então é isso. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever, dar um curtir, ajudar esse começo do canal, é muito importante. A gente quer estar produzindo aí pelo menos 2, 3 vídeos por semana. E é isso, apoia a gente. E que o Tricolor consiga a vitória nesse domingo. Falou, valeu. Vai conseguir. Tchau, tchau.